as nossas vidas, Senhor, porque os nossos adversários estão, Senhor, contando segundos para que isso ocorra, para que eles venham nos destruir, Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. A igreja se sente em nome de Jesus. Irmãos, mais uma semana aqui com todos nós juntos. Mais uma semana. Glória a Deus por estarmos juntos, com saúde, com vida. Espero que todos vocês estejam gozando de paz, saúde e de tranquilidade. E que o mal não tenha chegado às vossas casas. Que a morte não tenha chegado às suas casas. Que o desastre não tenha chegado às vossas casas. Porque nós aqui na nossa casa, na nossa igreja que fica aqui na nossa casa, temos constantemente orado por a vitória de todos vocês. Temos aqui constantemente orado por todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como toda semana que nós fazemos, esses irmãos já estão cansados de me ouvir falar, mas não deixe de acompanhar a leitura, irmãos, da Bíblia. Peguem as vossas Bíblias aí, no smartphone, seja ela física, não deixe de acompanhar a leitura que nós vamos fazer aqui. É importante, irmãos, porque quando você acompanha a leitura, você não permite que o diabo venha remover essa palavra do seu coração. Porque você assim viu, você assim confirmou. Faça como os bereanos de Bereia, quando Paulo e Silas ensinavam, eles ouviam e depois eles iam lá e confirmavam nas Escrituras se tudo aquilo que aqueles homens de Deus falavam estava realmente nas Escrituras. Hoje nós vamos trazer um texto aqui, irmãos. Nós vamos falar de uma mulher. Essa mulher, ela foi rejeitada pelos seus pais, pela vida, pelo seu esposo. Ela foi uma mulher que sempre andou às margens. Uma mulher sempre que viveu na sombra da sua irmã. O nome dela é Lia, ou Leia, ou Lea, né? Não importa. Lia, Leia ou Lea, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 29, do versículo. Nós vamos falar um pouco do capítulo 29, então vamos iniciar lá pelo versículo 16. Aqui nós vamos contar a história de um homem chamado Jacó. Um homem chamado Jacó. Esse homem, irmãos, ele fez com que o seu irmão Esaú, onde tinha o seu pai Isaque, vender a sua primogenitura por um prato de guisado. E depois de ter toda aquela confusão, ele partiu dali. Eles viviam em Canaã. E ele partiu dali para a casa do seu tio chamado Labão, que ficava lá em Harã. A distância é de mais ou menos 880 quilômetros a 900 quilômetros. Uma distância percorrida entre 20 a 30 dias a pé. Naquele tempo não tinha avião, não tinha camelo, cavalo, mas não tinha avião, não tinha carro. Então era uma caminhada de 20 a 30 dias. Ele partiu para a casa do seu tio. Chegando próximo da casa do seu tio, ele observa ali vários pastores de ovelha, reunidos em volta de uma fonte. Está lá no versículo 14, 13. Nós vamos iniciar aqui no versículo 16. E ele pergunta para aqueles pastores de ovelhas se eles conheciam uma pessoa chamada Labão. E eles falaram que conhecia. E aí, eles falaram, inclusive essa moça que está vindo com essas ovelhas aí é a filha dele, chamada Raquel. Quando Jacó olhou para Raquel, ele ficou deslumbrado com a beleza dela. Avisa que vai de vez em quando dar uma paradinha, porque o Facebook está travando, tá? Irmãos, eu peço para os irmãos terem paciência hoje aí, por causa desse negócio que está acontecendo nas redes sociais aí, irmãos. Voltamos a ter alguns probleminhas aí com o Facebook. De vez em quando vai dar umas travadinhas, os irmãos tenham paciência em nome de Jesus. Tá bom? Então, irmãos, Jacó, quando viu Raquel, que era sua prima, olhando de longe, ele veio, se apresentou para ela, beijou ela, né?
deu um beijo nela, não um beijo de parente, né? E os dois ali conversaram, e ela percebendo, ele falou, olha, eu sou seu primo, seu parente distante. Ela foi, correu e chamou seu pai. E o seu pai ficou maravilhado, porque Labão ele só tinha duas filhas, Lia e Raquel. E nesse contexto, irmãos, ele leva Jacó para viver na sua casa. E Jacó vivendo lá 30 dias junto aos... Ele não tinha nenhum homem que pudesse coordenar as tarefas. E para ele, com a mão na roda, ver Jacó ali. E para ele, todas as suas orações foram ouvidas, porque ele não tinha um varão no seu casamento. Mas chegou Jacó, que Deus tinha abençoado ali. Jacó tinha idade de 84 anos nessa época, mas os homens dessa época, irmãos, eles tinham uma força física diferente das forças dos homens de hoje. Naquele tempo o homem vivia muito, vivia 300, 400, 500, 600, 700, 800 anos de vida. Então uma pessoa que vivia 800, 900 anos, uma pessoa que tem 84 anos era um menino ainda. E ele propôs um acordo com ele. Falou, olha, você é meu parente, não é correto você ficar aqui na minha casa trabalhando para mim de graça. Vamos propor uma coisa, vamos propor um trato entre eu e você. Você trabalha para mim e você me vê o que você quer de salário. Aí agora nós vamos entrar no capítulo, no versículo 16. E agora Tá cheio de gente, eu vou começar. Tá cheio de gente assistindo. Se eu começo outra perto das pessoas estão assistindo. Tá certo, deixa cair não. Aí, Nelson, agora eu te falo pra você. Você tinha perguntado qual que era a mensagem, né, onde tá? Você viu que é? Porque assim, naquela hora que você perguntou, ainda poderia ter mudado. Mas agora eu não mudei, então agora você sabe. Então, irmãos, é assim, ó. Nessa época, era 1900 a.C. Então, irmãos, naquela época, era tudo diferente. Os homens daquela época, eles tinham seus filhos para ajudar nas tarefas de casa, os seus filhos homens. E para herdar as coisas dos pais. O filho mais velho, na velhice dos pais, o que ele fazia? Os filhos mais velhos cuidavam dos pais. Herdavam a herança dos pais, mas também cuidavam dos pais da velhice. E as filhas mulheres? O que os homens faziam com as filhas mulheres? Eram moedas Quando os homens tinham filhas mulheres, eles formavam alianças. Então eles usavam as filhas mulheres para formar aliança. Olha, tem aquela família ali que eu gostaria muito de ter minha família unida com aquela família. Eu chegava no líder daquela família, eu tinha minha filha, e eu falava assim, ó, você não quer casar seu filho com a minha filha? Para a gente ter uma aproximação melhor? Vamos lá. E aí eu pegava a minha filha e unia com aquela pessoa, com o filho daquele homem. E assim se formava uma aliança entre as famílias. E as filhas mulheres, irmãos, infelizmente nessa época, eram muito utilizadas para isso. E aqui nós vamos entrar na palavra propriamente dita, lá no versículo 16. Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia. E o nome da menor era Raquel. A Leia, porém, tinha olhos tenros, meigos os olhos, mas sem brilho. Isso quer dizer, irmãos, que ela não era uma mulher muito formosa. Ela era uma mulher meiga, mas ela não tinha formosura. Porém, mas Raquel era uma mulher, era de formosa semblante e formosa vista. Por esse motivo, que quando Jacó viu Raquel, automaticamente ele se interessou por ela. Ele ficou deslumbrado pela beleza física que aquela mulher mostrava para ele. E ele, os irmãos perdoem que eu tenho uma, fui colocar copos na garganta, minha garganta está bem ruim. Então, irmãos, Leia era uma moça meiga, né, de olhos tenros, porém não era uma mulher formosa aos olhos da maioria. E a sua irmã Raquel, que era caçula, era uma mulher vistosa, uma mulher bonita, aos olhos das maiorias. Então, Leia, irmãos, para o pai, não era uma filha, como que eu posso dizer para você, que teria, assim,
pai, naquela época, não era um filho que ia lhe dar uma boa aliança com uma outra família. Então Leia, ela sempre foi vista pelo pai, pela família, como uma pessoa à margem. Ela praticamente era uma pessoa invisível nesta época, para a família dela. E era uma mulher que vivia em sofrimento por isso, porque as pessoas percebem isso. Você já imaginou, irmãos, você ser uma pessoa invisível no meio da sua família? Eu sou de uma família de pernambucanos, minha mãe teve 11 filhos, juntamente comigo. O meu irmão mais velho eu não conheci, mas eu sei mais ou menos o que é você ter vários irmãos, cada um diferente do outro. E muitas das vezes, irmãos, a gente pensa como filho que os pais, eles não amam a gente igual o outro irmão. Às vezes a gente pensa que os pais amam mais um outro filho do que nós. Dá mais atenção para aquele outro filho do que para nós. Isso não é verdade, irmãos. Muitas das vezes isso aí são coisas que o inimigo lança na mente da gente para deixar a gente triste contra os nossos pais. Mas nessa época aqui, essa moça chamada Leia, ela era uma outra época. As filhas eram usadas como moeda de troca. Era diferente. E essa moça sofria, porque ela não era uma mulher de formosura. E ela vivia com a sua irmã, e ela sabia que no momento certo, a sua irmã passaria à sua frente e casaria primeiro que ela. Porque a maioria dos homens, eles vê na mulher, primeiramente, a formosura externa. A maioria dos homens, eles não veem, e não é perceptível para os homens o que está interno nas mulheres, mas sim o que é externado pelas mulheres nas suas belezas. E essa moça, ela andava à margem da sua irmã Raquel, que era muito formosa. E vamos lá, irmão. E Jacó amava Raquel. Amava Raquel. E disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Labão, que era o seu tio, falou: olha, você não precisa trabalhar para mim de graça, porque você é meu parente. Então você me fala no salário para trabalhar para mim. E Jacó automaticamente captou a mensagem e falou: olha, eu te servirei 7 anos pela sua filha menor, Raquel. Trabalharei 7 anos por ela. Certo? Concorda? Concordo, formou-se ali um pacto e ele começou a trabalhar, irmãos. Lá no 20 fala assim: e assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito amor que a amava. Irmão, ele gostava tanto dela, ele amava tanto ela, que 7 anos se tornou 7 meses. De tanto que ele amava aquela mulher, de tanto que aos seus olhos a Raquel era apreciada por aquele homem. Então 7 anos passaram-se rapidamente. Mas aí, irmãos, tinha um plano. Labão tinha um plano para enganar o seu sobrinho Jacó. Olha o que aconteceu, irmãos. Então disse Jacó a Labão: me dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu possa entrar a ela. Para que eu possa casar e ter um relacionamento com ela e ter filhos com ela. Lá no 22. Então juntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Olha aí, irmãos. Olha a astúcia de Labão. Fez um banquete. Dado muito vinho, dada muita bebida. E aconteceu que à tarde que tomou a Leia, ele pegou a sua filha menor, a sua filha mais velha, a Leia, porque as mulheres usavam túnicas. Elas não andavam expostas como andam hoje, né, irmão? Se ela fosse assim, Jacó tinha percebido. As mulheres daquela época, elas andavam com roupas que ficavam só os olhos para fora. E tinha muitas das vezes que nem os olhos ficavam para fora. Então aconteceu que, lá no 22, né? Então, 23. E aconteceu que à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-a e a entregou a ela. Entregou ela ao seu sobrinho, ó. Entrou a ela. E Jacó já tinha tomado uns vinhos, já estava mais para lá do que para cá. Pegou Leia, achando que era Raquel, e
passou a noite com ela. Lá no 24, Labão deu a sua serva Zipa, Leia, e a sua filha por serva. Lá no 25. E aconteceu que pela manhã, ver que era Leia, porque disse a Labão: por que tu me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me entregaste? Enganaste. Por que me enganaste? Olha a resposta que Labão vai dar para Jacó, irmãos. E disse Labão: não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Era um costume, né? Até hoje eu acho que ainda existe esse costume, essa tradição, que a filha mais velha tem que casar primeiro. Lá no 27. E cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Agora vocês percebem, irmãos, Jacó amava tanto a Raquel, que mesmo ele tendo a Leia, mesmo ele tendo Leia como esposa, ele ainda foi trabalhar mais 7 anos pela Raquel. E ele assim o fez, irmãos. Agora vocês imaginam, irmãos, a mente de Leia, sendo mulher, sendo primogênita, sendo a mais velha das filhas, sendo manipulada pelo próprio pai, entregando ela para um homem que não amava, sabendo ela que Jacó tinha olhos somente para Raquel. Ela sabia porque ela morava junto com a Raquel, as duas eram irmãs, e durante o dia, nos deveres que eles tinham, eles passavam, eles conversavam, e ele sabia, e a Leia sabia que Jacó estava trabalhando 7 anos pela sua irmã, não por ela, irmãos. Mas ela mesmo assim não foi contra o seu próprio pai, aceitou o que o pai fez, a entregando para Jacó, porque ela tinha olhares para Jacó, mas Jacó não amava. Agora vocês imaginam a mente, a cabeça de uma pessoa que foi usada pelo próprio pai, entregando ela para um homem que não amava. Vocês imaginam as mulheres aí, que estão aí do outro lado, e as mulheres que estão aqui, podem compreender melhor a Leia. Porque, vocês imaginam, irmãos, você viver a margem da sua irmã, você saber o que o seu pai não aprecia você da mesma forma que aprecia a sua irmã, viver sempre à sombra da sua irmã, e aí depois participar de uma trama do pai, e ela ter que se deitar com um homem que achava que estava deitando com a sua irmã. Imagina o sofrimento de uma pessoa dessa. Imagina uma pessoa tendo que passar por toda essa situação. Imagina a cabeça de Leia, imagina o sofrimento que essa moça não vivia. Imagina, irmãos, eu imagino que mesmo hoje, se isso acontecesse nos dias modernos, já seria uma coisa ruim. Imagina naquela época. Você ser manipulada pelo seu próprio pai e entregue a uma pessoa que não te ama, que não tem olhos para você, fazer parte. Agora vocês imaginam Jacó tendo que trabalhar mais 7 anos, a própria irmã dela. Imagina como que as duas, como que não estava o relacionamento das duas. Imagina se a Raquel não indagou ela várias vezes. Por que você permitiu que o pai fizesse isso? E você foi lá e se deitou com uma pessoa que me ama, que eu amo. Nós fomos prometidos um para o outro, minha irmã. Imagina a cabeça de Leia. Imagina o sofrimento de Leia. Imagina como o inimigo não tentou colocar caraminholas na sua cabeça. Imagina como que ela não foi passada a ser vista pela maioria dos serviçais que viviam ali, né? Com o seu pai, com a sua família. Mas isso não é o final não, irmãos. E Jacó fez assim, lá no 28. E cumpriu mais a semana desta. Então ele deu por mulher a Raquel, sua filha.
E Labão deu a sua serva Bilha por serva Raquel e a sua filha. Lá no 30, irmãos. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia. Olha, irmãos. Não tem coisa pior para uma mulher, irmãos, é estar do lado de uma pessoa que ela ama e não ter o seu amor correspondido. Não tem coisa pior para uma pessoa a viver do lado de uma pessoa e não ter o seu amor correspondido. E amou também Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida ou desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Irmãos, a Leia estava sendo rejeitada pela sua família, estava sendo rejeitada por todo mundo, estava sendo rejeitada pelo seu esposo, mas ela estava alcançando a graça de Deus neste momento. Porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por uma situação de diversidade, a gente busca nas nossas orações nos conectarmos com Deus. E a Leia buscava em suas orações o auxílio divino. E ela imaginava que a história dela podia mudar. Eu acredito que Leia deve ter feito todas as coisas que uma esposa deveria fazer, zelar pelo marido, cuidar do marido, mas infelizmente Jacó não tinha olhos para ela. Imagina você viver dentro de um casamento arranjado pelo seu pai, de forma terrível, tendo seu esposo com olhos somente para sua irmã. Devia ser muito difícil, irmãos, porque a mulher ela não aceita isso, ela dividir homem com outra mulher. Naquela época, hoje, em qualquer época, a mulher ela não quer dividir o seu esposo com outra mulher. Não é a natureza da mulher e nem a natureza do homem também. Mas imagina a mente dessa mulher que estava vivenciando tudo isso de perto, sofrimento. Lá no 31. Vendo, pois, o Senhor que a Leia era aborrecida ou desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Irmãos, Deus abriu a madre de Leia, mas a sua irmã Raquel era estéril. Naquela época, irmãos, a mulher, ela tinha que conceber filhos. A mulher, ela tinha que conceber filhos. Porque a mulher que não concebia filhos, que tinha ventre seco, o marido podia até devolver para os seus pais, podia lançar essa mulher ao vento. As tradições daquela época eram terríveis, irmãos. Nós não tínhamos naquela época a medicina avançada que nós temos hoje. A mulher que não concebia, ela tinha que buscar em Deus, em oração, para Deus abrir a sua madre, para que ela pudesse conceber. Mas Leia foi agraciada por Deus. Enquanto todas as pessoas desprezavam ela, ela foi agraciada por Deus. Enquanto todas as pessoas viam ela distante, Deus estava com a Leia, vendo ela de perto. E muitas das vezes, irmãos, pessoas que são desprezadas pelas pessoas, elas são acolhidas por Deus. E se eu estou falando para você essa noite, se você se sente desprezado de alguma forma pelas pessoas, se sinta apreciado por Deus. Se sinta apreciado por Deus, porque Jesus te ama. Jesus, ele não vê o ser humano como os outros seres humanos veem uns aos outros, através de beleza e riqueza. Deus olha para o coração da gente. Deus examina o nosso interior. E se você é uma pessoa desprezada, igual era essa mulher chamada Leia, se atente esta noite. O Senhor está falando contigo, porque Ele abate aqueles que se exaltam, mas aqueles que se humilham, Ele exalta. E neste momento, Ele tem olhos para você. Ele quer te apreciar. Ele quer se aproximar de você. Aleluia. Lá no 32, irmãos. E concebeu Leia, e teve um filho, e chamou seu filho de Rúben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha, irmãos, ela ainda estava decidida a buscar, a lutar pelo amor não reconhecido de Jacó. Ela estava ainda querendo, buscando, sucumbindo a fagulhas de amores que ela podia ter daquele homem.
Mas Deus abrindo a sua madre, ela concebeu e teve um filho chamado Rubens. Então ela acreditou que tendo esse filho ia aproximar mais o seu marido dela, o Jacó dela. Mas isso não aconteceu, irmãos. Mesmo assim, Jacó só tinha olhos para Raquel. Mesmo Léia tendo um filho do seu primogênito. E isso não despertou o amor de Jacó por Léia. E ela ainda continuou o seu sofrimento. Lá no 33, e aconteceu outra vez, e teve mais um filho, dizendo, porque o Senhor ouviu o que eu era aborrecida e desprezada, e me deu também a este, e chamou seu nome de Simeão. Olha, irmãos, quando todos 10 estavam desprezando Léia, o Senhor estava amparando no céu, o Senhor estava formando alianças com Léia. Olha o nome das pessoas que ela estava provendo. Primeiro Rubem, depois Simeão. Lá no 34, e aconteceu outra vez, e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos eu tenho dado. Por isso chamou o seu nome de Levi. Aleluia! Tribo de Levi. Ei, a tribo de Levi. E mesmo assim, o homem chamado Jacó, o seu esposo, não se aproximou dela, irmãos. Que tristeza. E aconteceu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta louvarei o Senhor, porque isso chamou o seu nome Judá, e acessou de ler. Irmãos, ela começou a perceber que como ela não poderia ter o amor de Jacó, como ela não poderia ter a atenção de Jacó, como ela não poderia ter o afeto de Jacó, ela percebeu, então buscarei isso em Deus. E muitas das vezes, irmãos, o que nós não alcançamos em nosso meio, o que você não alcança na sua vida profissional, o que você não alcança na sua vida amorosa, o que você não alcança na sua vida profissional, tente alcançar na correspondência com Deus. Porque Deus está próximo de você, Ele quer se aproximar de você, Ele quer te levantar, Ele quer te ungir, Ele quer colocar à sua disposição coisas que muitas das vezes as outras pessoas nunca vão ter. Porque você é desprezado. Porque você simplesmente está à margem de outras pessoas. Você é uma pessoa invisível para a maioria das pessoas. Você é. Porém, irmãos, tudo isso transformava aquela mulher numa resiliência terrível. Léia, com tudo isso que estava acontecendo com ela, ela estava criando um caráter forte, uma resiliência potente dentro dela. Porque ela não desistia. Ela, porventura, pensou, não posso ter o amor do meu marido, o afeto do meu marido, mas estou alcançando tudo isso do Senhor, e hoje buscarei o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a gente não alcança a vida amorosa do jeito que a gente quer, a mulher do sonho, ou o esposo do sonho. Mas o Senhor está sempre do nosso lado. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre sendo o provedor, o nosso protetor, nos amando, se aproximando de nós nas horas difíceis. Falei aonde? 29. Agora, irmãos, lá no Gênesis 14, lá no Gênesis 30, 14 ao 20. Do 35 vocês vão passar lá para o próximo capítulo, 30, versículo 14 ao 20. E foi Rubem, nos dias de sua saga de trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia e a sua mãe. Então disse Raquel a Léia, ora, me dá-me as drágoras do teu filho. Essas drágulas, irmãos, eram plantas que eles falavam, eles tinham um entendimento que essas plantas eram afrodisíacas. Quando a pessoa usasse, tinha um poder afrodisíaco. Então, Raquel olhou e viu essas drágulas e falou, me dê as drágulas que o teu filho reachou. Olha que a Léia vai propor. E a ela lhe disse, e já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as madrágoras do meu filho? Então disse Raquel, porque isso se deitará contigo?
então à noite pelas madrágoras ao teu filho. Vindo, pois, Jacó, olha, irmãos, como que as coisas vão se... A Raquel trocou uma noite com o esposo para Léia, se ela desse as madrágoras. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe a Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as madrágoras do meu filho. E deitou-se com ele aquela noite. Lá no 17. E ouviu Deus a Léia. Olha, irmãos, Deus estava sempre ouvindo Léia. Deus estava sempre ouvindo a Léia, porque ela era que ficava à margem, ela era rejeitada, ela era invisível, mas ela era uma pessoa, irmão, ouvinte a Deus, temente a Deus, que louvava a Deus, uma pessoa que estava sempre fazendo a vontade de Deus. Lá no 17. E ouviu Deus a Léia, e concebeu e teve o 5º filho. E até aí, Raquel não tinha filho. Então disse Léia: de Deus tem me dado um galardão, pois tenho dado na minha serva o meu marido. E chamou seu nome de Isacar. Lá no 19. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó o seu 6º filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque ele tem dado 6 filhos. E chamou o seu nome, o seu 6º filho, de Zebulon. Irmãos, ela teve o 7º filho, mas veio mulher. O nome dessa mulher era Diná. Mas ela deu 6 filhos, ela contribuiu, irmãos, com 6 filhos para Jacó. Metade das tribos de Israel. 2 filhos da sua serva, 2 filhos da outra serva, da Raquel, e a Raquel mais para frente vai dar à luz a 2 filhos, que é Benjamim e José. José e Benjamim. E Jacó, irmãos, gostava de tanto que ele amava Raquel, que ele passou a amar esses 2 filhos mais do que os outros filhos das outras mulheres. Olha como que é as coisas, né? Irmãos, aonde que eu quero chegar? Que muitas das vezes a gente se sente desprezado pelas pessoas, a gente se sente pessoa sem sorte na vida. Muitas das vezes a gente se sente como a Léia se sentia, às margens de outras pessoas. Você pode até achar que você não tem sorte na vida, você pode até achar que Deus não está olhando por você, porque muitas das vezes você nasceu com comorbidade, você não nasceu formoso, você não nasceu uma pessoa linda e maravilhosa. Mas Deus, irmãos, para isso para Deus nada serve. Isso para Deus nada serve, irmãos. A beleza exterior para Deus nada serve. Deus, irmãos, Ele não olha com os olhos mortais que nós olhamos uns para com os outros. Meu pai falava para mim: meu filho, a gente vale o que a gente tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Meu pai tinha alguns ditos, irmãos, se você for ver, realmente são coisas verdadeiras. Muitas das vezes existem algumas pessoas que não têm assim um caráter bom, mas por ser uma pessoa bem sucedida na vida, todas as pessoas o cercam. As pessoas vivem cercando essa pessoa. E muitas das vezes tem uma pessoa que não tem nada na vida, mas tem uma conduta boa, mas tem um caráter exemplar. E muitas das vezes essa pessoa, ela é invisível à maioria das pessoas. Ela passa, às vezes, desapercebido, porque ela não tem o que muitas das pessoas têm: poder, dinheiro, para com que as outras pessoas fiquem cercando e bajulando elas. Então, irmãos, essa história de Léia, ela vem nos trazer uma reflexão de que Deus, Ele não olha para a nossa forma física, mas sim por aquilo que a gente representa internamente para Ele. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que está sempre fazendo o contrário do que muitas pessoas acham que Ele faria. Ele chamou, irmãos, uma prostituta. Ele deu uma oportunidade para uma prostituta. E dessa prostituta saiu da árvore genealógica de Jesus. Ele quebrou a lei da primogenitura, dando a Jacó as
bênçãos do seu irmão Esaú, dando a Davi as bênçãos da primogenitura, que era o filho caçula. Ele, irmãos, ele pega aquele que não é e faz ser. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Ele pega, irmãos, as pessoas simples, agricultores, ele pega pessoas, pastores de ovelha. Quando Jesus estava formando o seu ministério, ele não chamou pessoas da alta classe do Nero, pessoas que tinham autoconhecimento nas Escrituras. Ele chamou pessoas simples, chamou apóstolos, pessoas simples, pessoas trabalhadores rurais, pescadores, agricultores, cobradores de impostos, que eram mal vistos por todos. Zaqueu era cobrador de imposto. Mateus era um cobrador de imposto. E então, irmãos, Deus ele não olha para a gente da mesma forma que nós olhamos para outras pessoas, diminuindo essas pessoas. E, infelizmente, nós seres humanos agimos assim. Nós olhamos com os nossos olhos mortais para as pessoas. E muitas das vezes você está na liderança da sua igreja e você olha para a pessoa que está do seu lado e às vezes você acaba desprezando aquele pequenininho que está dentro da sua congregação. E mal sabe você que Deus já tem olhado para aquele pequenininho e Deus já tem desprezado aquele grande que você está pondo lá do lado seu da cadeira. Mas Deus tem se agradado daquele pequenininho que está lá à margem na sua igreja. Olha a Deus. Observe qual é o pensamento de Deus. Observe qual é a vontade de Deus para essas coisas. Essa moça chamada Léia, ela viveu às margens da sua irmã chamada Raquel. Os seus pais as desprezavam por ela ser uma mulher que não tinha formosura. Uma mulher que viveu ao lado de um homem e deu 7 filhos abençoados, mas não conseguiu alcançar o amor do seu esposo. Vivia triste, vivia sofrendo do lado de um casamento mal correspondido. Porém o Senhor já amava e já observava ela lá de cima e já abençoava, porque das 12 tribos de Israel, ela colocou 6 dos seus líderes na terra. Uma mulher abençoada, uma mulher louvada. E olha, irmãos, como Deus abençoou ela. Lá em Gênesis 49, 30 do 31. Foi a única. Raquel não foi enterrada com Jacó, mas olha quem foi enterrada com ela. Na cova de Jacó, no campo de Macépa, que está em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão, a Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac, Rebeca, sua mulher. Ali sepultaram Léia. E Jacó falou assim: olha, quando eu morrer, eu quero ser enterrado lá. E olha quem estava do lado dele, não era Raquel, era Léia. Então, irmãos, por mais que você se sinta desprezado, você vai ser abençoado, Deus vai te honrar. Não se preocupe, irmãos, porque Deus ele vai te honrar. Essa moça chamada Léia, ela pode não ter sido amada e respeitada durante a sua vida. Ela pode ter vivido às margens, invisível, na sua maioria do tempo. Mas Deus a enxergava. Deus a quis recompensar. Deus abençoou. Deus abriu a sua madre. Deus lhe deu filhos abençoados. E isso é importante, irmãos. Muito mais ainda naquela época. Quero falar para você. Se você se sente desprezado por Deus, não se preocupe. Porque Deus está olhando para você. Lá em Tiago 4,10 fala assim, ó: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Não se preocupe, irmãos. Se você não conseguiu atingir ao máximo que você queria na vida profissional, amorosa, não se preocupe.
Porque Deus tem muito mais para te dar nessa vida do que todas as outras heranças da terra. Porque tudo isso daqui é passageiro, meu irmão. Agora, aquilo que Deus tem guardado e preservado para você, ninguém pode te tomar. Tudo aquilo que Deus tem guardado para você, Ele no tempo certo, Ele te dará e Ele vai te abençoar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você para que essas bênçãos se concretizem em vossas vidas. Para você que se sente desprezado, comece a perceber que o amor de Deus é suficiente para suprir todas essas necessidades físicas que você tem. Todas essas coisas que faltam na sua vida, esta noite Deus suprirá com o seu amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, te pedimos para que o Senhor visite todas essas pessoas que se sentem desprezadas, Senhor, como Léa se sentia. Abençoa elas, ó Pai amado. Estejam na vida delas, Senhor. Viva, Senhor, do lado delas. Abençoe elas, Senhor. Crie expectativas de vida diferentes na vida dessas pessoas, ó Pai. Arranca todo o mal, arranca a depressão, arranca todo tipo de seta contrária em suas vidas, ó Pai. Abençoa elas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana cheia de paz. Tenha uma semana sem acidentes nas vidas de vocês. Que os filhos de vocês saiam de casa em segurança e voltem para casa em segurança. Que não haja nenhum tipo de acidente, nem no percurso e nem no trabalho. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Desculpa aí ter passado 9 minutos aí.